Vamos então a Brasília. A Câmara dos Deputados aprovou a regulamentação da reforma tributária nesta terça. Os parlamentares agora estão no meio da discussão de um dos projetos complementares ao pacote de gastos do governo. Pedro Teixeira, nosso repórter, ao vivo com os detalhes. Pedro, boa noite. Tudo bem, William? Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui na CNN. Os deputados já iniciaram a votação deste projeto de lei complementar, um dos projetos apresentados pelo governo com relação ao corte de gastos. Especificamente, este PLP proíbe a concessão, ampliação ou a prorrogação de incentivos fiscais e também o aumento das despesas com o pessoal fica limitado à banda inferior do arcabouço fiscal, ou seja, 0,6% acima da inflação. Agora há pouco, os deputados estavam em um debate, William, porque em determinado momento o relator, o deputado Átila Lira, acrescentou um trecho que derrubava a SPVAT, a antiga DPVAT, que foi aprovada pelo governo Lula depois de ser suspensa em 2020. Este era um dos pontos de acordo com a oposição para a votação favorável a um destes projetos de lei complementar que trata do pacote de corte de gastos. Mas no plenário, os deputados desistiram desta suspensão ao antigo DPVAT, agora nomeado como SPVAT, portanto, a lei e esta cobrança segue mantida e os parlamentares estão em discussão com relação a um destes projetos de lei complementar. A expectativa é de que a PEC, que é um texto um pouco mais amplo, inclui, por exemplo, o BPC, benefício de prestação continuada, ele seja apreciado pelos deputados amanhã antes de ir para a votação no Senado Federal. Nesta terça-feira, os deputados também aprovaram a regulamentação da reforma tributária, com os mesmos trechos que a gente antecipou na edição de ontem do WW. Refrigerantes, bebidas açucaradas estão no imposto seletivo. A cobrança de imposto para o saneamento, que estava naquele imposto reduzido a 60%, ele foi mantido da forma como a Câmara dos Deputados desejava, ou seja, a cobrança não será mais reduzida. Uma última informação antes de devolver para você, William, o governo também avançou na votação de lei de diretrizes orçamentárias. A LDO foi aprovada na Comissão Mista do Orçamento e deve ser analisada pelo Congresso Nacional nos próximos dias. Volto com você. Obrigado, Pedro. Boa noite para você aí em Brasília. Lina, o pessoal que nos acompanha deve estar com a cabeça toda confusa, que nós estamos falando de vários assuntos complexos ao mesmo tempo. Eles conferem embaixo o que a gente chama de tarja. A Câmara aprova a regulamentação da reforma tributária. Nosso repórter estava falando da aprovação de outras matérias legislativas que tem a ver com o tal famoso pacote de contenção do aumento de despesas. Vamos começar pela aprovação da reforma ou da regulamentação da reforma tributária, Lina, que é a sua especialidade. Você consegue um denominador comum? Nós temos conversado com vários tributaristas, você agora está nessa situação de trazer para o público como que você passaria um denominador comum no que foi aprovado. Bom, em primeiro lugar, a gente está adotando um modelo IVA de tributação sobre o consumo, o que é um grande avanço considerando o manicômio tributário que nós temos hoje no Brasil, com múltiplas incidências, bases que se contrapõem. Então, a adoção de um IVA que é conhecido no mundo inteiro, dentro das melhores práticas, um tributo não cumulativo que desonera toda a cadeia produtiva, desonera exportações, é muito benéfico do ponto de vista estrutural mais amplo. É claro que é um desafio muito grande pensar em toda a economia brasileira agora sendo regulamentada setor a setor. Então, dentro dessa regulamentação que foi aprovada hoje, nós temos diversos pontos críticos, que são polêmicos por um lado e por outro tem questões técnicas, né, que podem demandar ajustes, inclusive necessários para os próximos anos. Então, a meu ver, do ponto de vista global, a adoção de um IVA é extremamente benéfica, é bem vista, acho que a gente vai ter um momento e um cenário de investimento muito favorável para o Brasil, com uma diminuição de custos de compliance. E, por outro, a gente tem um desafio agora pelos próximos anos. Conseguimos a regulamentação do todo, mas com diversos pontos críticos que ainda demandarão muitos cuidados pelos próximos anos, durante toda essa fase de implementação que só termina em 2032, desculpa.
É aí que eu fico com medo, Thaís, quando eu ouço a Lina dizer nós temos diversos pontos críticos que são um desafio, que vão terminar em 2032. E você? O Brasil não é um país assim com um histórico importante ou relevante ou positivo para transições longas, né, William? No meio da transição, sempre alguém resolve mudar a regra ou implementar, adicionar coisas que atrapalham o caminho. No caso da reforma tributária, o ponto essencial vai ser a economia como um todo, o setor produtivo, as empresas, todo mundo que paga tributo de alguma forma, perceber que a vida vai melhorar, né? Eu acho que essa é a espinha dorsal da reforma tributária, né? O Brasil levar décadas para adotar a prática mundial, se livrar desse manicômio tributário que a gente tem e, ao mesmo tempo, entender qual é o impacto, qual é o custo da quantidade de exceções que aconteceram, né? Então, a transição, quanto antes as empresas e os contribuintes perceberem se a vida deles melhorou ou não, mais segura pode estar a transição. O meu receio é que no meio do caminho, uma dificuldade ou outra, uma disputa entre os entes federativos, ou pela forma de tributar, ou pelo seu resultado, né, pela distribuição do que foi tributado, acabem provocando mudanças antes, porque assim, a transição é super importante. Interrompê-la ou ficar mudando no meio do caminho pode jogar fora boa parte do benefício que a reforma tributária tentou criar. A Lina e você me fizeram lembrar de uma piada tão antiga, mas acho que ela ainda está boa. Quando vocês falaram de manicômio tributário, não se pode chamar o sistema tributário brasileiro de manicômio, porque do manicômio você ainda consegue fugir. Do sistema brasileiro, não. Não. Daniel, jogando nossa atenção agora para o que o Congresso está examinando. É o conjunto de medidas pelas quais o governo pretende, enfim, estabelecer um pacote de contenção de despesas. Acaba de ser aprovado o texto base do PLP 210/24, é aquele que integra o pacote de corte de gastos. Em que situação estamos agora? Isso, esse talvez seja o PL mais tímido, um projeto de lei complementar 210, tem também uma PEC em tramitação e um projeto de lei ordinário. Esse PLP tratava principalmente de impor alguns limites ali para compensações tributárias que acabaram sendo retirados desse projeto e limitar benefícios tributários a partir de 2026-27, caso o governo permaneça em situação de déficit primário. O que aconteceu com essa votação? Foi aprovado pela Câmara, 318 votos a favor, 149 contrários. Isso é um quórum bastante elevado. Daria para ter aprovado uma PEC aqui com esse número, 318 votos a favor. Ainda restam a PEC e o projeto de lei que eu julgo mais importante, que diz respeito às regras do salário mínimo e a critérios mais rigorosos na concessão do benefício de prestação continuada. Esses dois têm a previsão de serem votados ainda nesta semana e uma garantia dos líderes do governo no Congresso de que haveria votos suficientes, sim, para aprovar. Lina, você está acompanhando seguramente esse debate também. De que forma você vê essa tramitação interferindo no conjunto? O que eu estou pedindo para você, no fundo, é que você coloque reforma tributária e pacote fiscal um em relação ao outro. Perfeito. Esse é um momento em que essas pautas têm andado de forma paralela e acabam se confundindo, inclusive com relação à necessidade arrecadatória. A gente, quando olha para a reforma tributária, a gente está fazendo uma reforma de arrecadação. E quando a gente olha para o pacote fiscal, a gente está fazendo uma reforma de corte de gastos, de ajustes com relação aos gastos. Então, são os dois lados da mesma moeda. Até hoje, uma das grandes críticas que o governo tem sofrido, inclusive, é que ele só tem aumentado a arrecadação, só olhado para esse lado e esquecido do lado do corte de gastos. Então, é aqui que eles acabam se relacionando. Olhando para a reforma tributária, a gente tem aqui um potencial, claro, de simplificação do sistema, mas um compromisso já assumido constitucionalmente de não aumento da carga global. O que significa isso? Nós não teremos maior arrecadação
tributação via reforma tributária do consumo. Por outro lado, a gente também está passando, ao mesmo tempo, por pequenas reformas sobre a renda. A exemplo daquilo que também foi aprovado hoje, que é a tributação mínima do lucro das multinacionais que faturam acima de 750 milhões de euros. Que é o Pillar 2 da OCDE, né? É uma prática internacional da qual o Brasil será partidário, está adotando. Essa pode trazer um efeito arrecadatório e isso acaba impactando também nas medidas do pacote fiscal e dos cortes de gasto. Thaís, abordamos no primeiro segmento desse programa exatamente a, digamos, forte desconfiança dos agentes econômicos em relação especificamente à capacidade do governo de equilibrar as contas públicas via, como ele vem fazendo, medidas arrecadatórias. O Congresso está alterando isso de alguma maneira? Não, essa medida específica que foi aprovada hoje é uma medida de conformidade da prática internacional, né? Adotada pela OCDE, enfim, o mercado já estava esperando. Só para reiterar, essa taxação de até 15% de empresas multinacionais que têm um faturamento superior a 750 milhões de euros. De euros, bastante, ou seja, empresas gigantescas, né? Então é uma prática internacional que tenta constranger e inibir o planejamento tributário das empresas que ficam mudando as suas sedes para paraísos fiscais, e isso, de alguma forma, faz esse cerco a esse planejamento tributário. Então, ela tem uma medida arrecadatória, sim, mas ela não faz parte de um pensamento ali do Haddad de dizer, olha, eu preciso arrancar mais dinheiro, até porque, né, na discussão da reforma tributária da renda e do patrimônio, que também vai precisar ser discutida, o Brasil vai precisar encontrar um outro equilíbrio dessa distribuição entre aquilo que é tributado sobre o consumo e uma maior tributação sobre a renda e o patrimônio. Agora, William, o que está muito claro, está muito óbvio, é que o espaço para aumentar a arrecadação de uma economia como a brasileira já diminuiu faz tempo, quer dizer, já diminuiu não, já foi absolutamente esgotado, né? E o Congresso Nacional também já deu seus recados de que não vai fazer isso, né? O próprio governo mandou medidas lá para tributar juros sobre capital próprio, aumentar a tributação sobre a contribuição de lucro líquido, e o Congresso já disse que não vai olhar. Então, uma coisa o governo apoiar a reforma tributária, se dispor a criar um equilíbrio maior em tributação, consumo, renda e patrimônio. A outra no desespero de cumprir e tentar cumprir o arcabouço fiscal, achar que tem espaço para tributar a economia. Não tem. Por último, Dani, a gente viu o dia inteiro, não só hoje, acho que nos últimos 3 dias, as seguintes manchetes por toda parte. Perigo de desidratação do pacote fiscal nesta votação que estamos assistindo agora. Ele se consumou? Já começou a se consumar, sim. A gente tinha nesse projeto de lei votado hoje, agora há pouco, alguns gatilhos do arcabouço fiscal para, em caso de frustração do resultado primário, que esses gatilhos pudessem ser acionados. Um desses gatilhos era limitar compensações tributárias das empresas. E esse ponto já foi eliminado logo de cara. Logo no relatório, ele foi derrubado. Entrou também, como o nosso colega Pedro Teixeira nos informou, o fim do novo DPVAT, do seguro obrigatório dos veículos. Então, como que isso vai ser tapado ali de alguma forma, ainda ninguém sabe. Da mesma forma, estão sendo suavizadas as regras do BPC, que o governo pretendia apertar um pouco o rigor. O relator da PEC, que limita super salários, já tem falado, olha, não pode ser bem assim, talvez tenha que valer de agora só para frente, não retroagindo. Então, existe toda uma linha de pensamento, uma ideia-força no Congresso de que, já de olho em 2026, obviamente, de que esse pacote de contenção do aumento de despesas, que já não era super atrevido, super ousado, vai ficar mais tímido ainda. Você vê essa desidratação também, Lina?
Sim, com certeza. Eu queria voltar aqui um pedaço do que a gente estava falando hoje da regulamentação, só para lembrar que, embora a gente tenha concluído hoje um passo bastante importante da implementação do IBS, da CBS, do imposto seletivo, que vão substituir os atuais tributos, nós ainda veremos essa discussão acontecendo durante 2025 e 2026. A gente ainda tem um novo projeto de lei, que é o 108, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, que ainda vai implementar o Comitê Gestor, que é uma espécie de comitê que vai regulamentar, reunir as 27 secretarias de fazenda de todos os estados. Então, é um órgão extremamente importante e complexo que vai gerir toda a receita de arrecadação do IBS. Então, isso vai acontecer ao longo de 2025. Nós ainda teremos a discussão da lei ordinária com relação ao imposto seletivo e suas alíquotas, com vários setores aqui degladiando dentro dela. A gente também vai ter o split payment, que é um sistema extremamente importante, uma grande aposta do Ministério da Economia, inclusive para diminuir sonegação e garantir que essa arrecadação hoje, com os atuais tributos, seja substituída por uma alíquota não tão absurda quanto essa que se prevê, né? Com a diminuição da sonegação, a gente consegue esse equilíbrio, essa maior arrecadação. Teremos também um interesse que já foi expresso ou falado de eventualmente levar essa reforma para o STF já se antecipar, o Supremo Tribunal Federal se antecipar com relação a eventuais inconstitucionalidades que ele enxerga no projeto, para que durante os anos de 25 e 26 a gente possa corrigi-los. Lembrando que a transição ela começa um período de teste 26 e ela só se efetiva no âmbito federal em 27 e depois uma transição mais alongada no âmbito subnacional até 2032. Então, isso tudo para lembrar que a gente ainda tem muito para falar de reforma tributária nos próximos anos. E, sem dúvida, a questão do pacote fiscal, agora voltando para a sua pergunta, William, a gente tem um desgaste muito grande dentro do Congresso Nacional, né? A questão da renda, né, que é essa promessa de campanha do presidente Lula, que também foi anunciada junto com o pacote de gastos, e aqui já se discutiu muito se isso foi uma estratégia positiva ou não para o governo, mas o fato é que tudo isso ficou para o ano que vem, né? A gente ainda vai ter aí um final de um pedaço desse pacote fiscal com relação ao corte, mas com relação à reforma do imposto de renda, a gente só vai ver realmente os resultados no ano que vem.